Para mais uma videoaula da Escola Bíblica Dominical de Jovens da nossa querida CPAD. A CPAD é a Casa Publicadora das Assembleias de Deus e nós temos livrarias em todo o Brasil, em todo o território nacional. Aí onde você mora, com certeza tem uma livraria CPAD. Aqui em São Paulo, onde estamos, a loja da CPAD ela se encontra agora em novo endereço, na rua João Tobias, 360, ali na estação Belenzinho do metrô, bem ao lado do novo templo da Assembleia de Deus, Ministério do Belém. Então, ali na CPAD, você procura o pastor Gerson, a Berenice, o Moisés e toda a equipe, e ali você encontra Bíblias, revistas, comentários bíblicos, livros maravilhosos para o seu crescimento espiritual. No térreo do novo templo da Assembleia de Deus, Ministério do Belém, ali também tem a livraria da associação. Você procura ali o pastor Silas, o Alex, também ali tem Bíblias e bem mais coisas, né, para você, para a sua igreja, né, e para o seu crescimento espiritual. E a livraria online do pastor Fernando, a Provix, onde com um clique você adquire também Bíblias, revistas e recebe aí no aconchego da sua casa. Então é importante você saber onde comprar os seus materiais evangélicos. Estamos, conforme já dito, na lição de jovens, terceiro trimestre de 2024, e o tema geral é Na Cova dos Leões, né? Exemplo de fé e coragem de Daniel para o testemunho cristão dos nossos dias. O comentarista dessa lição é o pastor Valmir Nascimento. Ele é pastor auxiliar ali na Assembleia de Deus em Cuiabá, Mato Grosso. Ele é jurista, ele é mestre em teologia e é doutorando em filosofia e é um homem preparado por Deus para nos ensinar a palavra, né? Já deixa aqui o seu gostei, por gentileza, se inscreva no canal, deixa aqui o seu comentário, que ele é muito importante, compartilhe essa videoaula com o maior número de pessoas para que elas também sejam abençoadas por Deus, tá? Se você puder, faça um Pix para nos ajudar na manutenção desse canal. O número está aqui embaixo, 011 98915 6905. Se você puder e ser o nosso patrocinador, ser um membro, entra lá no nosso e-mail albrunol@yahoo.com.br, albrunol@yahoo.com.br. Venha ser o nosso parceiro aqui, o nosso patrocinador nesta obra que estamos fazendo, que é a obra de Deus. Quero agradecer carinhosamente meu amigo pastor Reginaldo Aparecido Amaral por nos permitir na casa dele montar esse pequeno estúdio para a gravação das nossas aulas. Assim que tivermos condições, nós teremos o nosso estúdio próprio. Conto já com a sua oração acima de tudo e com a sua contribuição. Tá bom? Se você fizer o Pix, fizer a contribuição, pode nos mandar o comprovante aí nesse número de telefone, por gentileza. Bom, para nós podermos incluir você no nosso caderno de oração, tá? Lição 3 de Jovens, 21 de julho de 2024, conservando os valores e guardando a identidade. Daniel 1 e 7 é o texto principal. E o chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes, a saber, a Daniel pôs o nome de Beltesazar, e a Ananias o de Sadraque, a Misael o de Mesaque, a Azarias o de Abdinego. Resumo da lição: manter a identidade cristã em uma cultura hostil é a principal prova de fidelidade ao Senhor. Os objetivos desta lição: primeiro, descrever a submissão dos jovens hebreus ao ensino na Babilônia. Segundo objetivo, conscientizar sobre os perigos
da relativização de valores e da desconstrução de identidades. E terceiro objetivo, propor ensino para hoje, considerando o exemplo de Daniel e seus amigos. Texto bíblico, Daniel capítulo 1, do versículo 3 ao 7. E disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel e da linhagem real e dos nobres, jovens, em quem não houvesse defeito algum, formosos de aparência, instruídos em toda sabedoria, e sábios em ciência e entendidos no conhecimento, e que tivessem habilidade para viver no palácio do rei, a fim de que fossem ensinados nas letras e na língua dos caldeus. E o rei lhes determinou a ração de cada dia, da porção do manjar do rei e do vinho que ele bebia, e que assim fossem criados por 3 anos, para que no fim deles pudessem estar diante do rei. E entre eles se achavam dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E o chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes, a saber, a Daniel pôs o de Beltesazar, e a Ananias o de Sadraque, e a Misael de Mesaque, e a Azarias o de Abdnego. Na introdução, desde o início do exílio na Babilônia, eles foram exilados, os jovens hebreus se depararam com a ameaça de perderem suas identidades, à medida que poderiam gradualmente assumir os valores da nova terra, a Babilônia. Esta lição, a de hoje, tem como foco principal o estudo de 2 estratégias empregadas pelos babilônios para minar a identidade piedosa dos jovens hebreus. Primeiro, a imersão na cultura e língua caldeia. Então, eles tinham que aprender, assimilar a cultura e a língua dos caldeus, bem como a mudança de seus nomes, que foram alterados. Como veremos, a narrativa bíblica nos oferece valiosas lições sobre como conservar nossa identidade espiritual e nossos princípios, especialmente diante da doutrinação ideológica presente atualmente na educação secular. Então, nós vamos aprender como conservar a nossa identidade espiritual e os nossos princípios. Primeiro, hebreus na, entre aspas, Universidade da Babilônia. Eles estavam ali para assimilar todo aquele sistema, né? Número 1, na Universidade da Babilônia, o rei ordenou a Aspenaz, oficial da corte, que os jovens exilados, recém-chegados, deveriam ser instruídos sobre a cultura e a língua dos caldeus ao longo de 3 anos. Eles iam só estudar e aprender durante 3 anos. Não era mera generosidade, ou seja, o rei Nabucodonosor não estava fazendo aquilo ali porque ele era bonzinho, que ele estava sendo generoso. Não, pelo contrário. Esse método que ele estava utilizando fazia parte da estratégia de Nabucodonosor de incorporar os povos conquistados, todos que iam sendo conquistados, ao seu serviço real, para trabalhar na corte, para servir ao rei. Concluído o curso de imersão, eles também teriam emprego garantido. Eles iam trabalhar, iam ser remunerados, se aprovados no teste final. Se eles passassem na prova final, é igual um médico. Um médico estuda e depois ele tem o período, né, do estágio final, o período da prova final, né, para ele poder ser aprovado.
né? Quem faz o direito tem que passar pela OAB, tem que ser aprovado pela OAB. É mais ou menos isso aqui, tá? Isso parecia uma grande oportunidade para Daniel e seus amigos crescerem acadêmica e profissionalmente no mundo, nesse novo mundo. Tá? Então, quer dizer, eles estavam recebendo uma oportunidade para crescerem ali dentro daquela sociedade. Após terem sido selecionados pelo vestibular babilônico, vestibular entre aspas, lógico, é como se fosse, né? Demonstrando conhecimento suficiente, os jovens estavam sendo matriculados na Universidade da Babilônia, onde seriam treinados na nova cultura e nos seus costumes, nos costumes babilônicos. Segundo os padrões da época, o programa de estudos era abrangente, envolvendo todas as letras e sabedoria. Então, eles teriam que aprender toda aquela cultura. Teriam aulas de matemática, ciência, astronomia, navegação, política, história, geografia e religião, certamente. Então, eles teriam que estudar todo esse programa, né, que era oferecido ali para o aculturamento, né, dos servos, dos que foram conquistados, né? O ensino caldeu. Os caldeus, os babilônios, possuíam um padrão de ensino desenvolvido. Eles eram avançados em educação. Foram pioneiros nos estudos da astronomia, imagina, estudar as estrelas, o universo, e responsáveis pelo avanço da matemática. Então, veja que a cultura, a educação da época já era avançada. Eles também dominavam a escrita cuneiforme, usada para registrar leis, negócios e eventos históricos. Então, eles já tinham uma escrita relativamente avançada, né? Por outro lado, o ensino caldeu era impregnado de astrologia e misticismo, formando os seus magos, encantadores e feiticeiros. Então, veja que a religião ali era forte, tá? Astrologia e misticismo. Tá? Desse modo, ao serem introduzidos na educação daquele povo, os jovens hebreus estavam adentrando a um mundo totalmente diferente, tá? Totalmente novo. Corriam o risco de aculturação, isto é, a perda da cultura e das crenças hebraicas por meio da assimilação e a acomodação à cultura dos caldeus, dos babilônios. Isso fazia parte do plano de Nabucodonosor. Porém, os jovens traziam em suas mentes e corações os ensinamentos que haviam recebido em Jerusalém, desde lá da família até as escolas rabínicas, né? Não recusaram o plano de estudos, pois estavam preparados em termos espirituais, morais e no conhecimento das Escrituras para rejeitarem a doutrinação babilônica. Então, nossos jovens e adolescentes precisam ser preparados espiritualmente, moralmente e no conhecimento da Bíblia Sagrada para quando eles forem para as universidades, tá? Para não serem aculturados com a nova ideologia do mundo. Tá? Não devemos tomar cuidado. Foi o caso aqui de Daniel e seus amigos. Discernimento diante da estratégia inimiga. Vamos ver isso aqui. Nabucodonosor era um conquistador violento, mas não era um bárbaro em termos de conhecimento. Ele era culto, ele era inteligente. Ele tinha consciência da importância da formação cultural como estratégia velada, né, subentendida, de reeducação e ressignificação das ideias da mente dos exilados.
especialmente dos jovens. Por isso que ele pediu para escolher jovens, que era mais fácil de ser formatado. Então, Nabucodonosor, ele tinha uma formação cultural, tá? E usava essa educação, para fazer uma reeducação, tá? E uma ressignificação das ideias dos jovens exilados, né? Fazer a cabeça dos jovens, né? Afinal, o inimigo é astuto e procura trabalhar na mentalidade das pessoas. É aqui que está o segredo, né? Mudar a mentalidade das pessoas desde novinhas, desde a tenra idade, sem usar métodos violentos, mas usar métodos pedagógicos, tá? Educacionais. Esse mesmo modo de operação se repete hoje, quando os inimigos de Deus tentam deturpar os valores das crianças, adolescentes e jovens. Assim como Daniel e seus amigos, é preciso ter uma mente protegida pela palavra de Deus, tá? E ter um coração sábio, instruído na palavra de Deus, para aprender o que for útil e rejeitar todo conhecimento humano que perverte a verdade de Deus. Então, a pessoa que tem um coração sábio, a pessoa que tem a mente moldada pela palavra de Deus, ela vai rejeitar todo conhecimento humano que tenta perverter a palavra de Deus. Tópico número 2, da relativização de valores à desconstrução de identidades. Vejamos aí. Primeiro, a relativização da verdade. O que significa isso? Caso eles, Sadraque, Mesaque, Abednego e Daniel, assimilassem o padrão moral da religião dos caldeus, os jovens hebreus estariam a aceitar a relativização da verdade. Afinal, o relativismo pode se propagar tanto pela imposição, pela força, quanto pela destruição sutil dos referenciais éticos na cultura. Então, são essas duas formas. Ou há uma imposição, ou há uma destruição velada, sutil. Nos dias atuais em que vivemos, a primeira forma, quando se procura legalizar concepções politicamente corretas, pela proibição de discursos, pela limitação do acesso à informação e outros mecanismos que restringem a liberdade de crença e de expressão. Então, eles estão querendo legalizar essas concepções mundanas, pagãs. Por essa razão, então, em muitos lugares do mundo, cristãos enfrentam resistência na pregação do Evangelho. Isso é geral. Em diversos países, a defesa de convicções e valores morais que decorrem diretamente da fé é considerada crime. Então, tem muitos países que, se você defender suas convicções e valores morais, isso daí é considerado crime, que é o que eles estão, na medida do possível, tentando fazer no nosso país. O relativismo, por mais antagônico que seja, não tolera a defesa de qualquer absoluto, nem mesmo na esfera da religião. Então, o relativismo ele está presente em toda a sociedade. Na presente era que nós vivemos, tudo se dilui e é adaptável. Segundo os sociólogos, essa época pode ser chamada de modernidade líquida, ou seja, tudo se adapta, tudo tem que se adaptar. Essa é a era que nós vivemos. E aqui tudo se dilui também com muita facilidade. Não há verdades absolutas, valores
perenes, não. Tá? Então, a relativização da verdade. Desconstruir identidades. A segunda forma de disseminação do relativismo já é mais sutil. Ela se dá pela desconstrução dos referenciais que levam à perda da identidade. Então você vai eliminando as referências. É o que eles estão tentando fazer. Não, a Bíblia não pode ser a única regra. Tem outras possibilidades. Tá? O que é identidade? É aquilo que define e dá significado às nossas vidas. Por exemplo, o meu nome, Álvaro Bruno, é a minha identidade. O meu número de RG, tá? A referência à minha mãe, o nome da minha mãe, do meu pai, da minha família, tudo isso dá significado à minha vida. Faz com que eu seja um cidadão, um ser na Terra. Nós cristãos, por exemplo, temos uma identidade bíblica que expressa nossa origem, nossas crenças essenciais e a nossa ética que professamos. Tá? Então isso nos caracteriza e nos distingue. Tá? É a nossa característica, nossa identidade bíblica, e nos faz diferentes de outras características de outras pessoas, de outras religiões. Tá? Foi o caminho da desconstrução que a Babilônia adotou com os jovens hebreus, ao trocar os seus nomes. Você pensa que nome social é de hoje? Não, isso já tinha lá na Babilônia. Eles receberam um nome social. Ao fazer isso, as penais, em consideração ao rei e aos seus deuses pagãos, intencionava fazer uma lavagem cerebral em Daniel e seus companheiros. Então o objetivo era trocando o nome deles, apagar as referências familiares que eles tinham. Tá? Por isso que buscava-se desconstruir a identidade. Número 3, novos nomes, é a mesma identidade. Vamos ver o problema que isso daí dá. Naquele tempo, os nomes pessoais tinham imenso valor e significado, especialmente para os judeus, que o entendiam como uma expressão da personalidade e do propósito de vida de alguém. Então, o nome naquela cultura judaica tinha toda uma história. O nome não era dado aleatoriamente, não. O nome, ou porque o pai foi para a guerra, ou porque aconteceu um evento, tinha uma história por trás de cada nome que era dado à pessoa. Seus nomes foram mudados, então, para que a Babilônia pudesse apagar de seus corações e mentes as suas origens, apagar o seu passado, apagar a sua história. Esse era o objetivo da troca do nome. Pretendiam substituir o Deus verdadeiro, o Yahvé, pelos deuses do paganismo, com o propósito de mudar seus referenciais e identidades. Tá? Então, mudando o nome, colocando o nome pagão, um nome idólatra, tá? Eles iriam formar uma nova identidade. O próprio nome de Nabucodonosor era uma referência às divindades pagãs. Tá? Na língua acadiana, Nabucodonosor, Uzu, significa Nabu é o meu protetor. Então, esse Deus aqui era o Deus protetor de Nabucodonosor. Por isso que ele chamava esse Nabucodonosor. Com isso, então, Daniel, por exemplo, significa Deus é meu juiz. Mudaram o nome para Beltesazar, que significa Bel protege o rei. Ananias, que significava Deus é gracioso, passou a chamar de Sadraque, iluminado pelo sol, pelo Deus Sol. Misael significa quem é como Deus, como Yahvé, foi chamado de Mesaque.
aquele que pertence à deusa Sesaque. Olha só a mudança, com propósito religioso. Azarias significa Deus ajuda, deram-lhe o nome de Abidnego, que significa servo do Deus Nego. Olha aí. Embora não pudesse impedir tal mudança, né, os jovens não tinham como mudar isso, isso não fez a menor diferença em suas vidas. Eles não aderiram a esses novos nomes, no seu sentido pleno da palavra, né? A forma como passaram a ser chamados não entrou em seus corações. Isso é importante. Os novos nomes sociais não mudaram suas verdadeiras identidades e muito menos aboliram a centralidade de Deus. Deus continuou sendo o centro da vida deles, tá? A existência deles continuou intacta. Esses novos nomes não trouxeram novas personalidades para esses amigos aqui. Vamos para o terceiro tópico e último. Ensinos para hoje, aplicação, né? Primeiro, fidelidade nas escolas e universidades. Isso é fundamental. O fato dos jovens hebreus terem passado pela faculdade babilônica e saído de lá formados e aprovados com louvor, tá? Mantendo a integridade e fidelidade a Deus, ao Senhor, tem muito a nos inspirar hoje. E é verdade. Sobretudo, eles souberam proteger seus valores contra o ensino da época. Eles souberam proteger os seus valores que eles receberam em casa. Atualmente, a educação secular encontra-se igualmente carregada de ideologias nocivas, ideologias que fazem mal à alma do ser humano, que procuram suplantar a educação clássica e os valores cristãos. Tá? Então, há uma ideologia nociva, fazendo mal, tá? Tentando substituir os valores cristãos da vida dos cidadãos, valendo-se de pensadores secularistas, ou seja, que não seguem a Bíblia, agnósticos, ateus e alinhados a ideologias anticristãs. Muitos professores fazem uso de um ensino relativista. Há muitos esquerdopatas, muitos, como diz o pastor Silas Malafaia, tá? Eles procuram trazer um ensino relativista. Muitos centros educacionais são locais hostis aos cristãos, em virtude do ambiente e do conteúdo ensinado. Então, os cristãos, eles são largados de lado, eles são discriminados nesses ambientes. Não raro, os crentes são pressionados a abandonar suas crenças ultrapassadas, que é como eles chamam os nossos valores cristãos. Eles chamam de crenças ultrapassadas. E a aceitar a ciência e deixar as coisas da fé para trás. Eles querem só o racionalismo. Ou eles tentam confinar um ambiente privado. Tá? Não, você é lá na sua igreja, você crê assim, aqui você tem que crer diferente. Isso decorre então do quê? Do secularismo. O exemplo de Daniel e seus amigos nos mostra que é possível enfrentar esse ambiente, estando previamente preparados para responder sobre a razão da nossa fé. Daí a importância de se frequentar e estudar a palavra de Deus na escola dominical, de se frequentar e aprender a palavra de Deus nos cultos de ensinamento. Daí a importância de se ensinar e pregar a palavra de Deus como ela é nas igrejas, para preparar nossos jovens e adolescentes para isso que eles vão enfrentar nas universidades, né? Retendo o que é bom, subtópico 2. Nem tudo aquilo que os jovens hebreus aprenderam era negativo e ofensivo à fé em Jeová.
tá? Nem tudo. Durante os 3 anos de estudo, como vimos, eles foram instruídos em diversas áreas do conhecimento humano. Muito importante. Matemática, né? Português, cultura. Grande parte desse conteúdo era importante, pois lhes proporcionava habilidades e competências intelectuais. Isso é fato. O próprio registro bíblico enaltece, ao final do período, a aquisição de conhecimento e a inteligência de Daniel, em todas as letras e sabedoria. Então, Daniel era um aluno exemplar, ele se formou com nota 10 em tudo. Tá? Esse fato é um forte indicativo de que podemos aproveitar o conhecimento e a sabedoria não tipicamente religiosa, como por exemplo matemática, desde que não contrarie a verdade de Deus. Nada nos impede de ler, gostar e meditar em Dom Casmurro, do Machado de Assis, tá? E tantos outros clássicos da literatura brasileira, portuguesa, alemã, francesa. Não, tem livros, histórias, culturas maravilhosas, tá? Que não contraria a palavra de Deus. Daniel não demonizou toda a cultura da Babilônia e o ensino dos caldeus. Não, ele não falou mal. Com muita sabedoria, comparou aquilo que os seus professores ensinavam com o que havia aprendido de seus pais e líderes de Judá. Então, ele ia comparando. Ele usou um filtro, isso é importante, para aproveitar o que era bom e rejeitar o que era nocivo. Tá? Ele filtrou o que ele ia deixar entrar ou não na sua mente, no seu coração. De idêntica maneira, o jovem cristão pode e deve valorizar o estudo secular, pois além de proporcionar conhecimento, serve para a formação profissional e para o mercado de trabalho, área na qual o crente pode ser usado por Deus e fazer a diferença. Então, o segredo é submeter tudo ao crivo das Sagradas Escrituras. Tem que passar pelo filtro da Bíblia Sagrada. Agora, é importante estudar? É importante fazer uma faculdade? Com certeza. Na minha opinião, nenhum jovem, nem moço, nem moça deveria casar antes dos 25 anos. Primeiro deveria terminar o ensino fundamental, terminar o ensino médio, terminar a faculdade para a área que a pessoa quer se formar para trabalhar, e só depois ela deveria ser autorizada a casar. Antes disso não deveria. Mas, infelizmente, isso é só um conselho, tá bom? Para pais, mães, para professores, orientar nossos jovens nesse sentido. Mantendo a identidade em tempos pós-modernos, tal como fez Aspenaz, o mundo também procura meios de mudar a identidade do cristão. Em tempos pós-modernos, onde falta firmeza e consistência moral e espiritual, existe uma estratégia diabólica de perda de sentido e significado. Tá? Então é isso que o mundo está tentando implantar nos nossos jovens. O espírito desta época procura seduzir os crentes da desnecessidade de uma identidade própria dada por Deus, tratando isso como algo ultrapassado. Essa é a visão mundana. O mundo fala em abrir a mente, flexibilizar as convicções e desconstruir as tradições arcaicas. Então, não se quer mais, a sociedade moderna não quer mais que a gente valorize o nosso passado, valorize a nossa história, valorize as nossas convicções. Não. Eles querem que a gente seja adaptável a esta época. Em cada área da vida se percebe a estratégia de mudança de nomes. A ideologia de gênero procura destruir a identidade sexual. Então, hoje, o menino
ele não é mais menino, até que ele decida, ao completar 18 anos, que ele é um menino. Não tem sentido. A menina, ela pode ser o que ela quiser até os 18 anos. Ela que decide. Tá? Então, essa ideologia diabólica. O sincretismo busca acabar com a identidade religiosa, que é misturar todas as religiões. Tá? O relativismo se propõe a desfazer a identidade moral. Tá? Você não tem mais moralidade para te segurar. Como nunca, a forma de proceder dos jovens hebreus serve como um modelo de bravura e resistência aos ímpetos de destruição identitária, né? Destruição da identidade. Podem até mudar o nosso nome, mas não conseguem mudar quem somos. Nós somos cristãos, nós seguimos a Bíblia, aqueles que creem e vivem em Cristo. Então nós fomos salvos em Jesus de Nazaré, nós somos cristãos, nós estamos a caminho do céu e nós não abrimos mão dos nossos valores bíblicos cristãos. Assim nós terminamos a terceira lição, 21 de julho de 2024, a lição de jovens, conservando os valores e guardando a identidade. Se você perdeu alguma aula, tá aqui embaixo a playlist que o pastor Fernando deve ter feito. Deus te abençoe e te guarde. Um abraço apertado e até a próxima, se Deus quiser.